Quando Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pela saia nas ramas do jardim. Pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, din onde nós passemos de amigos e nossa vida. Óticas Vida, seja bem-vinda ou bem-vindos. Temos dia feliz e nossa vida. Joga as cascas pra lá. Gente, estou ouvindo aqui Saudosa Maloca com Demônios da Garoa. Boa noite, meu irmão. Oi, Tana, seja muito bem-vinda. Demônios da Garoa, Saudosa Maloca de Adorinã Barbosa, uma música muito conhecida lá em São Paulo. Jussi, querida Jussi, minha vizinha aí de Salvador, seja bem-vinda, fico muito feliz. Marluce, que maravilha, você também por aqui, fico feliz também em vê-las. Hoje nós teremos aqui uma figura extraordinária, a Karina Bizarria, que vai dar assim um grande show, uma figura que tem um palavreado lindo, um léxico maravilhoso, que sabe se expressar maravilhosamente bem. Espera aí que eu vou fechar aqui o microfone para a gente não ter microfonia. Onde é que está aqui o microfonia? Meu Deus do céu, eu não acho aqui o buraco. Vamos lá ver, ele está bem aqui do lado. Pronto, já consegui fechar, ela já está aqui conosco, eu já vou convidá-la para entrar. Aruze, querida, seja muito bem-vinda, professora Aruze. Pirria, que me deixa louquinho, com o coração batendo a 1000 por hora. Boa noite, minha linda. Aline, seja muito bem-vinda você também. Vamos aqui já convidar a Karina, que já está por aqui. Karina, peça aí para entrar, porque eu não estou achando você aqui, ou melhor, sugestões, vamos lá ver, cadê ela, está por aqui, opa, por quê? Espera aí que eu já chego lá. Oi, não me deixa entrar, que coisa é essa? Não, já entendi, eu só tenho que escrever Karina, aí, pronto, já mandei um convite para a Karina, que já está conosco aqui, já vai adentrar o espaço, já vai falar conosco. Quanta gente chegando, fico muito feliz, que maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Repetindo, Karina é jornalista, especialista em comunicação, e vai falar um pouquinho sobre a comunicação no cotidiano, que por vezes, nós ficamos aí perdidaços, sem saber como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu estou aceitando a Karina aqui, entrar ao vivo com Karina, ela já está entrando, gente, tenha só um pouquinho de paciência, que às vezes a tecnologia nos deixa aqui um pouco de perdidaço. Olha ela chegando aí, olha isso, que maravilha, muito bem. Seja muito bem-vinda, prazer em vê-la. Isso aí está encaixando direitinho, para ficar direitinho o teu rosto. Viu, querida? Você está bem, querida? Antes de mais nada, Karina, deixa eu lhe agradecer por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Sei que você tem muito a agregar, tenho acompanhado o teu trabalho no Instagram. Fico encantado com o teu trabalho, gosto demais. Graça Ramos, minha querida, seja bem-vinda. E eu quero que você hoje dê o teu show. Eu só queria lhe dizer o seguinte, ninguém que eu convido, eu combino absolutamente nada. Não há perguntas pré-determinadas, não há temas a não ser o slogan do tema, a gente sabe qual é, e aí você dá o teu show. Porque combinar não é legal, até porque não faz necessidade no nosso caso. E o que eu queria lhe dizer é que a maioria dos meus alunos, e quando eu olhar aqui para a direita, eu estou no computador nos acompanhando. A maioria dos alunos que eu tenho, eles não querem falar em público. Eles querem expressar-se no cotidiano. Eles querem estar, por exemplo, numa reunião de condomínio e, ao invés de reclamar com o síndico, eles querem expor-se nessa reunião e não têm coragem. Um monte de problema dentro do condomínio eles não conseguem falar. Outros querem chegar no açougue e perguntar ao magarefe, ao açougueiro, que eu quero isso, eu quero aquilo, e também ficam inibidos e acabam comprando quase o que eles querem, mas não exatamente o que querem. Enfim, as pessoas querem, no cotidiano, baterem aquele papo, se expressarem melhor e, claro, o melhor lugar para se expressar bem está dentro da nossa própria casa. Como é que nós tratamos
a nossa esposa, como é que nós tratamos o nosso cônjuge, como é que nós tratamos os nossos filhos, os nossos pais, os colegas de trabalho, aqueles que são colaboradores, enfim. E é nesse tema, nessa linha que você vai seguindo. Seja muitíssimo bem-vinda. Apresente-se para o nosso público, já um monte de gente aí, e agora é contigo. Perfeito, ótima noite, professor Antony Arroyo, tá certo, professor? Arroyo. Exatamente. Maravilha, é um prazer enorme estar aqui com o senhor nessa noite. Agradeço a todos que estão aqui conosco, todos os alunos, todos os amigos, todos que se interessam assim como nós, né, eu digo que a comunicação é o que permeia a nossa vida em todos os âmbitos, né? Então, comunicarmos bem é essencial. E em todos esses aspectos aí que o senhor mencionou, seja, né, profissionalmente ou simplesmente no nosso cotidiano, simplesmente comprando um pão na padaria ou numa conversa no bar com os amigos, né, comprando uma carne no açougue, né, trazer aquela carne maravilhosa para dentro de casa, mas tudo é necessário uma boa comunicação, né, nos fazer compreender. Partindo da premissa, professor, de comunicação, né, tornar algo comum, né? É uma coisa tão simples, comunicação, é a ação de tornar algo comum. E esse comum, às vezes, é tão difícil, porque entre pensar, sentir e expressar, há um abismo. Há um abismo. E é aí que realmente todos nós precisamos cada vez mais, né, ficar ali atentos para verificar se realmente nós estamos nos expressando de acordo com aquilo que nós queremos transmitir como mensagem. E como a comunicação é o que o outro entende e não o que apenas nós comunicamos ou nós emitimos, nós precisamos então ficar atentos se o que o outro compreendeu faz realmente sentido com aquilo que nós desejamos expressar, né? Então, como fazer isso, né? De que forma? Eu sempre digo que menos é mais em tudo, né? A simplicidade nos torna grandes. Então, na comunicação não seria diferente, né, professor? Na comunicação, usar linguajar, né, linguagem simples, diretas, né, uma linguagem de comum, né, que é comum a todos. Isso vai fazendo já com que o seu interlocutor tenha uma maior facilidade de receber a sua mensagem. Então, utilizar palavras simples no nosso cotidiano, porque muitas vezes, acredito que o senhor também já tenha ouvido isso dos seus alunos e de tantos outros, né, outros profissionais com os quais o senhor já trabalhou e já treinou. Eu ouço muito o seguinte: Karina, para ser um bom orador, eu preciso falar difícil? Eu preciso utilizar uma linguagem rebuscada, né, para mostrar que eu tenho uma linguagem culta, que eu tenho um bom conhecimento do nosso idioma. Enfim, eu digo sempre o seguinte: você precisa, obviamente, em primeiro ponto, conhecer com quem você está conversando, né? Então, conhecer com quem nós estamos ali dialogando e vamos transmitir a nossa mensagem é um ponto principal, é o ponto de partida. Porque eu não converso com uma criança da mesma forma que eu converso com um adulto. Eu não converso com um adolescente que tem uma linguagem muito mais né, solta, utiliza gírias, tem uma linguagem diferenciada, né, típica da idade deles, num tom extremamente formal, porque eu não vou conseguir um outro ponto que é principal nessa comunicação, que é justamente a
conexão. Nós precisamos nos conectar com o outro. E dessa forma, primeiro ponto, utilizar linguagens de acordo com quem eu estou conversando, né? Então, esse é muito importante, porque se eu converso de uma forma... se eu começar aqui, nós dois falarmos palavras técnicas da nossa área de comunicação, nós vamos nos entender. Mas será que todos os que estão nos acompanhando, se eu começar a falar de rapport, se a gente começar a falar de termos que dentro do nosso dia a dia profissional é muito normal, natural, será que as pessoas que estão nos acompanhando, elas vão entender? Não, possivelmente. Alguns sim, outros não. Pode ser que alguns conheçam palavras como soft skills, hard skills, rapport, coisas que a gente utiliza, mas outros não. Então, quem é responsável nesse caso pela comunicação? Eu. Sou eu que estou emitindo a comunicação. Então, se eu quero me fazer entender, eu preciso utilizar a linguagem que vai ser compreensível ao outro. Então, nós precisamos ter essa premissa. Acho que você compreendendo com quem você está falando, utilizando uma linguagem simples e tendo o autoconhecimento de saber se expressar... Me deixa te falar um pouquinho, Karina. Veja, eu quero fazer ótimo. algo que muitos dos entrevistados e muitas pessoas, quando estão diante do público, não permitem, que é essa parada. Levantar a mãozinha e pedir a palavra. Eu tenho o hábito de interagir e permitir a interação, porque nós sabemos que não vamos perder o fio da meada. E você está falando algo que é muito importante. Antes disso, espera um pouquinho aí, que eu quero mandar um abraço para muita gente que está aqui presente. Opa, então, quem está entrando aí? Nós estamos falando aqui com Pedro Promissor, Lucas Pontes, Sandra Pinho, Maria Salete. Eu tenho um grande amigo chamado Pedro Salete, aí em São Paulo, não sei se tem a ver com a família dela ou não, que é hoje conhecido, eu sou amigo dele há muitos anos, desde criança eu chamo de Pedrão Mortadela. Imagina por quê. O Neto, que é o meu cabeleireiro, esse cara é muito bom no que faz, está chegando aí agora também para nos prestigiar. A Graça Ramos também já chegou por aqui, artista plástica, Pirria, professora Aruzi. Enfim, eu quero mandar um abraço a todo esse pessoal que está nos prestigiando. Eu tenho o hábito de mandar sempre uma boa noite, agradecer a presença deles, que isso é muito legal. Agora, você está falando algo importante. Por quê? Vez por outra, só quero auxiliar. Nós ouvimos dizer assim, inclusive havia políticos que diziam isso. Eu sou responsável pelo que eu falo e não por aquilo que você entende. E nós sabemos que isso é exatamente o oposto. Eu sou, sim, responsável por o que eu falo e por aquilo que você entende. Eu tenho que saber comunicar-me de forma a fazer com que as pessoas compreendam exatamente o que eu quero. Inclusive, na segunda-feira, toda segunda-feira, eu ministro aula para um grupo fechado. E o tema era como saber se a equipe de trabalho está captando o que eu estou falando. E quando nós percebemos no semblante de algum dos participantes alguma dúvida, nós vamos perguntar de duas formas. Essa é uma estratégia minha. Primeiro, você está me compreendendo? É a primeira pergunta. Segundo, por favor, então me diga o que foi que você compreendeu. E aí eu tiro todas as dúvidas. Então é importante que a gente deixe claro isso, porque, olha, tem gente que fica na dúvida, não pergunta nada, porque nós não temos a oportunidade, e a pessoa esquece naquele momento, continuamos falando, acabou, não fala mais. No dia seguinte, o que acontece? A pessoa diz, olha, a Karina Bizarria disse isso. Aí você diz, não, gente, não foi o que eu falei. Não, mas foi o que eu entendi, foi o que eu entendi que você disse. E aí é que rolam esses chamados ruídos de comunicação, que é um problema grave nas equipes de trabalho e é também um problema grave dentro de casa. Por incrível que pareça, nós podemos até abordar esse tema mais tarde, dentro de casa é onde ocorrem os maiores infortúnios de comunicação. É quando o cônjuge diz alguma coisa, mas o outro já pensa antecipado, que já sabe o que a pessoa quer. A minha esposa me fala, eu já sei o que ela quer. O inverso também é válido.
E acaba que dá essas tremendas dessas confusões. Era só isso que eu queria acrescentar, porque eu estou achando ótimo. Chegou aqui a Carla Cana Brasil, que está lá em Salvador, muito legal. A Michele, aliás, que está no Rio de Janeiro. A Júlia, que eu não sei de onde é, mas está aqui nos prestigiando, provavelmente você. Aí chegou aí o Yuri Guimarães Brito. Esse menino, quando sobe num cavalo, ele derruba. Ele trabalha com tratamento da ecoterapia, que é para recuperar os meninos com probleminha aqui de oxigênio, etc. É muito legal. Querida, dá o teu show, estou gostando demais, mas eu não aguentei. Eu tive que falar um pouquinho. Vai lá. Perfeito, professor, perfeito. Várias pessoas aqui que me seguem. Vi que as minhas tias estão aqui também comigo, Ah, que minha bom, tá prima, vendo? minha amiga, tá todo mundo aqui conosco. Maravilha. O que o senhor acabou pegando já o gancho aí do feedback, né? Esse feedback aí é Outra coisa, me muito... perdoe em interromper de novo. Me trate de você, que nós somos colegas, só que eu sou um Você, pouquinho mais velho. perfeito. Você está com seus 35 anos, eu estou com 70, mas me trate de você de boa, que eu vou ficar feliz. E Ah, vamos pedir a esse pessoal todo aí que clique aqui do lado, que chame mais pessoas, manda o coração para cima, o coraçãozinho, o balãozinho, o aviãozinho, cliquem aí, chame pessoas. Cleide, seja muito bem-vinda, que nós estamos felizes com a tua presença. Vamos lá, querida, desculpe interromper. meus 35, hein? Meus 35, mas tá bom, tá ótimo, ganhei minha noite agora com os meus 35 aí. Falando do feedback, né? Essa questão de perguntar, né? Quando você está transmitindo uma informação, muitas vezes você Sim. percebe na face, né, da pessoa que ela faz aquela cara de paisagem, né? Aquela cara de que parece que eu estou entendendo, mas eu não sei se eu estou entendendo. E muitas vezes a gente pergunta, entendeu? A pessoa com vergonha, justamente o que você disse, a pessoa com vergonha, entendi. E aí que também mora, né, o perigo aí dentro das empresas, do dia a dia. A primeira coisa a se fazer aí, um gestor ou uma mãe que passou uma orientação para o filho o que eu disse? Fala para mim qual foi a mensagem que eu transmiti, o que eu desejo. Então, aí você já vai perceber se a pessoa realmente compreendeu a mensagem ou não. E se porventura a pessoa não compreendeu, é necessário com que a gente mude a forma com que nós estamos expressando e construindo aquela narrativa. Então, mude a forma. Aquela máxima de eu vou desenhar para você entender. Se preciso for, desenhe. Porque o importante é que a pessoa realmente entenda essa mensagem. Porque muitas vezes, conforme nós construímos a frase, construímos a nossa linha de raciocínio, pode ser, sim, Sim, que tenha ficado um pouco confuso para o outro, né? Para o interlocutor, para a pessoa que está claro. recebendo. Então, serve muito aqui para os líderes, para os gestores, as pessoas que estão nesse cargo de liderança, mude a palavra, mude a forma como você está colocando aquela mensagem, para então verificar se dessa forma fica mais fácil a compreensão aí do seu interlocutor. E sempre perguntar. O que eu falei, o que eu desejo, o que você precisa fazer mesmo, e aí daí então a Agora, pessoa vai Karina, ali, fica à você vontade não para acha, falar. você não acha que seria um pouco indelicado a forma de eu dizer assim para alguém da equipe, ou uma pessoa que esteja na nossa aula? Você quer que eu desenhe? Você não me entendeu? Ou quer Não, que eu desenhe? Eu acho um pouco não, assim, a depender do tom de não, voz, pode ser um pouco na, delicado. Mostra na pra gente verdade, aí, direitinho. não, na Vai. verdade, eu falei que existe, as pessoas dizem assim, nossa, eu vou até desenhar para você. Eu falei que um jargão utilizado normalmente. Eu disse o seguinte, que se preciso for, né, não que a pessoa, o gestor vai dizer, eu vou desenhar para você aqui. Não, se preciso for, você desenhe sim, você faça de todas as formas possíveis para que essa pessoa, o seu interlocutor, entenda e compreenda a sua mensagem.
Obviamente que dentro da comunicação, a empatia, o se colocar no lugar do outro é primordial. Nós precisamos agir com delicadeza, com palavras de carinho, com, né, precisamos utilizar, que eu costumo dizer, palavras de luz, enaltecer. Se você vai chamar a atenção de alguém, primeiro você enaltece, primeiro você mostra uma qualidade, diz ai, que maravilha, você tem executado, né? Primeiro assopra para depois bater, né? Então, assim, diz, olha, parabéns, você tem se apresentado um excelente colaborador, tem feito coisas maravilhosas, tem sido proativo, tenho gostado muito do seu posicionamento. No entanto, nesse quesito, aqui especificamente, nós precisamos fazer um ajuste, ficou a desejar. Então, de acordo, né, com essa linguagem de carinho, de amor, de acolhimento, de pertencimento, que depois nós vamos perguntar, chamar a atenção, né, bem entre aspas aqui, e colocar a situação. Né? Quando eu digo realmente aí que os gestores, se preciso for, precisam desenhar para que o seu colaborador entenda, num sentido de é figurativo, é uma metáfora, é que ele não pode simplesmente transmitir a informação uma vez e dizer assim, já falei, então agora você se vira. Como assim você não entendeu? Nossa, eu vou precisar falar de novo. E isso, infelizmente, acontece no dia a dia, né? Não só dentro das empresas, né? Não só dentro das empresas, como dentro do próprio âmbito familiar. Sim, veja, Karina, é importante que a gente frise. Eu quero lembrar aqui que a senhora Sandra, eu estou dizendo senhora porque eu não sei, Sandra Pinho diz assim, falar que vai desenhar pode ser ofensivo ou não, depende de acordo com o tom de voz. Claro, se a gente falar com agressividade, agora você posicionou algo muito importante. O líder, ele não está ali para exigir aquela conversa antiga, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, tudo isso acabou. Então, o líder é aquele que colabora, contribui. Se a pessoa não entendeu, ele vai fazer com que ela entenda. Inclusive, quando nós, como líderes, delegamos poderes, nós devemos saber que aquela pessoa, por algum motivo, se aquela pessoa, por algum motivo, não estiver apta, nós temos que ensinar. Eu delego poderes para alguém fazer alguma coisa e eu tenho que saber exatamente como fazer aquilo. No caso de dúvidas, ensinar. E quantas vezes forem necessárias, devemos repetir o que nós estamos falando para que as pessoas, os alunos, os participantes possam entender. Não dá para... como é que eu digo? Não dá para simplesmente ser arrogante ao ponto de dizer, você não entendeu o que eu falei? Se vira. E aí está alguém dizendo aqui, que é a Michele Areias, está dizendo, tive professores na faculdade que faziam isso. Eu também tive. Ou seja, se vira, vai buscar um livro, vai pesquisar, não interessa, até porque alguns professores alegam não ter tempo. Não é o caso da liderança, não é o caso da nossa aula, porque, querida, eu explico se for necessário 3, 4, 5 vezes, não tenho problema, procuro ser como foi o padre Antônio Vieira, quando falou as suas primeiras, escreveu as suas primeiras, digamos assim, as suas primeiras falações, em que ele falava com os peixes e falava de forma a ser compreendido por todos aqueles que estavam em volta. As pessoas não queriam ouvi-lo, ele dizia, então vou conversar com os peixes. E utilizava de um palavreado que todos compreendiam. É como nós devemos fazer. Um detalhezinho importante. Na aula de segunda-feira, o aluno Marcel Fonseca, que não está aqui agora, chamou atenção para um detalhe que você já falou aqui. É importante que a gente leia e busque conhecimento, não para ser mais ou querer ser superior, mas é importante que na comunicação a gente procure mais conhecimento. A depender do que você pretende, pelo menos na área que trabalha, conhecer cada vez mais, ter um conhecimento profundo, não artificial. Então é importante que na comunicação nós possamos ter uma linguagem adequada. Mas eu lhe digo a verdade, no bairro onde eu nasci, aí em São Paulo,
Zona Leste, tenho lá um bar chamado Bar do Twin, que é do meu primo carnal. E quando eu chego lá, eles começam a conversar entre eles, e há momentos que eu pergunto, Twin, traduza, por gentileza, porque eu não consigo entender, captar o que eles estão conversando entre eles. Que é uma linguagem regional, que sai exclusiva daquele bairro, então fica difícil. Para mim, e depois de um tempo lá eu começo a entender melhor, mas é verdade, eu preciso pedir para traduzir. Então, nessa situação, como é que a gente faz? Se eu estiver ali e não estou entendendo nada, tem que fazer o que eu faço, perguntar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, vai ter que perguntar mesmo, né? Os regionalismos existem, não só na Zona Leste, né? Com as gírias, com as gírias locais, com as palavras locais, mas no nosso país mesmo, né? Vivemos num país continental, onde, né, quando viajamos aqui dentro, se você vai para o Nordeste, vamos receber ali várias palavras, né, que não são aqui do nosso uso, né, do Sudeste. Se formos para o Sul, também teremos palavras ali também diferentes. Então, o regionalismo exige com que nós perguntemos. Então, nós vamos precisar, sim, perguntar, não ter vergonha, não há vergonha nenhuma nisso, né? Muito pelo contrário, vergonha não compreender o contexto e tentar emitir uma mensagem ou um opinar em cima de algo que a gente não tem conhecimento. E já também buscando o gancho da expertise, do conhecimento dentro da área que cada um atua, claro que nós precisamos ter um embasamento, né, técnico e ter um conhecimento mesmo profundo, não raso, algo mais profundo, para que realmente a nossa oratória, para que realmente a nossa fala, a nossa comunicação transmita credibilidade, transmita autoridade, porque com conhecimento de causa nós vamos realmente conseguir fazer isso. Agora, se ficarmos apenas num plano raso das informações, fica difícil. Você conhece aqui você consegue ler o que o Mozart, coach, escreveu aí? Senão eu leio. Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui. Mozart é um amigo, já estive com o prazer de estarmos também juntos numa live e não estou achando aqui. Ele escreve o seguinte. Achei, Vi. Deixa eu ver. Vai. Existem 10 formas diferentes para comunicar uma mesma situação, conforme o nível de consciência de cada um. Existem até mais. Existem mais. Existem até mais. Eu sei de 19 tipos de linguagem que nós utilizamos nos 4 cantos do Brasil, não que eu tenha conhecimento profundo, são informações que a gente recebe que isso existe. E é importante, agora veja, eu tenho o hábito, sim senhora, de perguntar. Cada vez que eu tenho dúvidas, eu não quero nem saber quantas pessoas, quem está do meu lado, eu pergunto, porque eu quero ter o conhecimento. Então, quero dar aqui uma sugestão para quem está nos assistindo. Se você tem dúvidas, se você não sabe, não deixe passar o momento, pergunte. Por quê? Acontece, eu quando estou lhe falando, estou lhe ouvindo, se eu quero fazer uma pergunta e você não me permite, isso acontece comigo, tá? Eu vou esquecer durante a tua palestra o que eu queria perguntar. Aquilo passa, porque outros assuntos importantes surgem, eu fico viajando nesses novos assuntos e aquilo que eu queria perguntar eu acabo não sabendo. Dias depois, novamente aquele mesmo tema numa reunião, num bate-papo, e eu de novo não estou sabendo o que é. Então eu pergunto sim, seja no bar do Twin, seja na faculdade, seja com os meus alunos nas aulas de segunda-feira, e eu falei dele, ele acabou de chegar aqui, Marcel Fonseca, seja bem-vindo, que fez uma apresentação sobre hermenêutica, ou seja, interpretação de texto, e ele, claro, que orientou aos colegas de que nós devemos ler o máximo possível, em especial na sua área profissional, que é para que você não fique perdido na hora de responder uma pergunta. Era esse o tema, né? Se eu estou lhe dando uma palestra, você me faz uma pergunta e eu não sei responder, como fica? Como é que eu devo agir? Se for o tema daquilo que eu estou apresentando. Então, a gente tem que saber de verdade, tem que pesquisar, tem que conhecer,
Enfim, o Paulo Pinho também chegou aí, é um professor, colega nosso. O Marcos Schaff também chegou aí. E a Silvia Mello, que deve estar aqui através do teu contato. A Luz, professora, disse aí, boa noite, Dione, deve ser uma colega que ela convidou. Querida, continue, que eu estou encantado com as tuas colocações. Bom, e é isso, né? Ter o conhecimento, né, aprofundado realmente daquilo que você vai apresentar, o que você vai formular, né, como mensagem é primordial. No entanto, né, nós não sabemos de tudo. É fato que, por mais que nós nos aprofundemos nos estudos, também não é vergonhoso de forma alguma se em algum momento eu mesma já ministrei palestras que de repente surgiram assuntos e perguntas não basicamente pertinente ao tema que eu estava desenvolvendo, mas eu me coloquei muito humildemente e disse, olha, não tenho conhecimento desse assunto, no entanto, vou buscar essa informação, faço questão de me aprofundar nisso para trazer uma resposta plausível para você. Tomei nota do telefone, do e-mail da pessoa e depois, sim, eu formulei uma resposta com embasamento, né? Não é simplesmente... Você participou da nossa aula de segunda-feira, foi? Não participei, não tive esse privilégio. Porque você está explicando aquilo que nós estivemos discutindo. Como reagir diante de uma pergunta que você não sabe responder. E é claro que foi uma das respostas foi essa daí. Eu não queria adentrar nesse tema, mas é importante claro. O que você está explicando, porque nós estamos avançando um pouquinho. Estava mais naquela do cotidiano, mas isso já era uma apresentação. Se a pessoa te pergunta e você não sabe, você saiu muito bem. É dizer exatamente, eu não tenho esse problema de dizer, gente, desconheço, não sei. Agora quero te perguntar, Karina, você já recebeu alguma vez alguma pergunta retórica? Eu explico. Aquele que está sentadinho ali e quer fazer um teste, ele quer saber se você sabe de verdade. Aí ele te pergunta já sabendo a resposta. Você já deve ter vivido cenas assim, aquele carinha, aquela menina, aquele rapaz, aquela senhora, enfim, que está ali sentado, que até saiba mais do que a maioria, e ele faz uma perguntinha sinuosa, ele fala, é retórica, ele já sabe a resposta. Você já viveu cenas assim? Porque eu já, e a minha resposta sempre é, que maravilha, eu não sei, mas você com certeza sabe. Venha para cá, explica para a gente o que você está querendo explicar, assim de cara. E muitos, na hora de ir aí na frente, você sabe da dificuldade que é vir estar aqui diante do público, a maioria diz, não, eu não vou. Mas responde de lá de onde está sentado. E a gente acrescentamos um pouquinho mais conhecimento. Também não tenho esse problema. Não fico nem um pouco chateado de aprender um pouco mais. Eu quero saber, você já viveu cenas assim? Sim, com certeza. E todas as vezes que eu vivenciei, eu fiz a minha explanação sobre o tema, né, sobre a pergunta, o questionamento, e como, obviamente, eu sabia que ele também, essa pessoa em questão, tinha conhecimento também do que ele estava falando, eu pedi, com certeza você também tem algo a acrescentar sobre o tema, então eu peço a gentileza de fazer a sua colocação para que todos nós, então, possamos aqui ter ainda mais conhecimento sobre essa pauta especificamente. Então, eu também não tenho problema nenhum quanto a isso, fico muito à vontade, né, para abordar temas diversos, buscar muitas vezes as pessoas que lá estão na plateia, nos prestigiando, né, estão ali conosco, também, obviamente, buscando informação, mas elas também têm muito a transmitir, elas também têm muito a despejar ali de conteúdo para todos nós, e eu não vejo problema nenhum em compartilhar conhecimento. Muito pelo contrário, todos nós saímos ali felizes, enaltecidos e com muito mais conhecimento sobre o tema. Parabéns, porque há colegas, posso chamar assim, que atuam, eu já fui testemunha, e foi no Sebrae, já tem alguns anos, uma grande reunião do Sebrae, com muitos alunos, com muita gente, e houve alguém, durante uma apresentação, que comentou
algo a respeito do que estava sendo apresentado e o que estava palestrando se sentiu incomodado e não permitiu que o cidadão falasse. E aquilo não ficou legal. Pegou mal, mostrou uma certa insegurança. Nem sei se foi insegurança, se foi o que foi, mas infelizmente não pegou bem. E aprendi logo com isso. Quando alguém me interrompe e demonstra ter conhecimento, eu não tenho problemas nenhum de permitir. Recentemente, numa reunião com cerca de 30 alunos, fechada, presencial, teve um que dizia assim, todo tempo, eu fiz um curso de programação neurolinguística, isso que o senhor está falando tem a ver com programação neurolinguística. Toda hora ele dizia. Aí eu pensei, bom, eu vou ter que trazer esse camarada do meu lado, né? Se ele estiver por aí me ouvindo, ouvir depois, ele vai saber quem é. E aí eu dizia assim, olha, isso que eu estou falando tem a ver com programação neurolinguística, mas o Alberto, esse nome é fictício, ele pode nos explicar melhor o que significa exatamente isso. No início, ele até respondeu algumas coisas. Com o tempo, ele foi percebendo que, afinal, não precisava explicar tanto aquilo que ele sabia, porque era de conhecimento, não de todos, mas de muitos que estavam ali. Porque eu, por exemplo, Karina, só a título de informação, eu uso muito a programação neurolinguística nas minhas atividades, mas eu não anuncio que eu vou fazer isso. Eu não falo. Eu, por vezes, você talvez faça isso, não sei, uso em alguns momentos quase que uma hipnose para determinadas situações, principalmente na mentoria, quando você tira aquelas crenças, né, que nós temos, que eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo, e a gente usa isso, mas eu também não digo que eu faço isso, porque as pessoas se bloqueiam. Eu tive um aluno numa aula de programação neurolinguística que, após 8 horas de aula, ele parou e me perguntou, professor, cadê a programação neurolinguística? E eu fiquei olhando para ele, meu Deus do céu. Eu esqueci de dizer a ele, a cada minuto, a cada ferramenta, que aquilo era programação neurolinguística. Então, eu não digo, mas utilizo. E é muito legal esse detalhe de nós estarmos permitindo que o outro fale. Partindo deste princípio, onde eu quero chegar? Eu quero falar que você nos fale um pouquinho sobre se você puder, sobre as relações dentro de casa. Por vezes, há um ruído de comunicação por não ouvirmos. Eu explico um pouquinho melhor. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a escutatória. Eu costumo fazer a seguinte pergunta. Quem é o melhor comunicador? É o que fala ou é o que escuta e depois sabe o que responder? E dentro de casa, por vezes, eu vou explicar rapidamente, a esposa diz assim para as amigas, olha, tem 10 anos que eu cozinho todos os domingos macarrão. O meu marido só come macarrão. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu não aguento mais, mas ele só quer macarrão. O marido diz para os amigos, gente, eu não aguento mais. A minha mulher só cozinha macarrão. Ela não sabe fazer outra coisa. Eu há 10 anos ou há 15 anos, todo domingo é macarrão. Eu só estou dando um exemplo banal, mas isso é justamente a falta de escutar o próximo, o outro. Porque normalmente, não sei se você concorda, eu fui casado algumas vezes, hoje estou solteiro. Então vamos lá. Quando a pessoa que está conosco, a esposa, o esposo, vem nos falar, depois de um determinado tempo, nós acreditamos antecipadamente, ao ver a expressão da pessoa, que a gente já sabe o que ela quer. Então, o marido pensa assim, já sei o que ela quer. Ela pode falar, ele não vai escutar. Ele acha que sabe o que ela quer. O inverso também é válido. Então, estou chamando a atenção que muitos casamentos, muitas relações, se deterioram simplesmente porque nós não queremos ouvir o outro adequadamente, não escutamos. As pessoas mudam com o tempo, elas querem comer outra coisa além do macarrão, gostariam de ver, sei lá, um filé à parmegiana, um arroz com brócolis, estou comendo muito aqui, que é o bode assado, ou uma linguiça de carne de bode, enfim, alguma coisa diferente, e as pessoas não se comunicam. E eu gostaria muito que você abordasse, se você puder, um pouquinho desse tema que é o que nós falamos da comunicação no cotidiano. Como é que nós podemos melhorar dentro da relação das pessoas mais próximas, ou seja, dentro de casa, escutando o outro, dando uma chance. Porque eu digo a você, é verdade o que eu estou dizendo. Eu fui casado algumas vezes e eu mesmo dizia, meu Deus, já vem de novo. Eu não escutava mais. Quiçá a forma de falar,
em especial o momento. Qual é o momento que a esposa não deve falar com o marido agressivamente? Quando ele chega com um pouquinho de cachaça e ela vai para cima, espera, deixa o cara, ó, dá um banho nele, diz, meu amor, meu querido, que legal que você chegou todo bêbado em casa, dá um banho, troca ele, bota ele para dormir. 3, 4 dias depois, chama ele para um café da manhã e aí você já acaba. E aí o camarada, nesse momento que ele não está bêbado, ele se sente envergonhado. Pelo menos aconteceu comigo, eu estou falando de mim, viu? Foram umas cenas assim incríveis. Mas fala um pouquinho para a gente aí, querida. É tanta gente chegando aí, ó. Boa noite, minha amiga. Boa noite para todos. Sim, é uma menina que faz, ela trata de É a Gi, epilepsia. é a Gisele. Ela tem uma Eu já estou página. seguindo ela. Ela chegou hoje no meu Instagram, gostei do trabalho dela, estou seguindo também, é verdade. Vamos lá, querida. Dentro do que eu te chateei agora, dê um show para a gente aí. Maravilha. Bom, vamos lá. Primeiro que Deus é perfeito na sua obra e ele não fez 2 ouvidos à toa, né? Nós temos Muito 2 bem. aqui, 2 ouvidos e uma boca. Aí já a gente já parte do início aí de que devemos ouvir mais e falar menos, falar Menos. pontualmente, assertivamente. Outro ponto aqui importante: ouvir e escutar. Ouvir, todos nós que não temos nenhum problema auditivo, temos lá uma audição boa, todos nós ouvimos. Eu estou aqui nessa live, eu estou ouvindo o barulho da moto que está passando na frente do meu prédio, eu estou ouvindo o cachorro do vizinho, enfim, é inerente, eu não consigo simplesmente bloquear os sons externos porque eu só quero focar aqui na minha live. Não é possível. Então, isso eu estou ouvindo. Agora, ouvir e escutar, há uma diferença. Escutar é quando eu estou ali presente naquele momento, quando eu estou dando atenção, quando eu quero compreender, quando eu estou atenta ao que o outro está me transmitindo de informação. Quando eu estou não só olhando, porque nós podemos estar ali presentes e olhando, mas dispersos dentro da nossa mente. Então, quando eu estou ali por inteira ou por inteiro recebendo aquela mensagem. Isso é escutar, né? Então, nós precisamos ter, né, a escuta ativa, né? Por que é o ativo? É estar presente, ativamente buscando todas as informações. Então, esse é um ponto principal aqui, primordial. Um outro ponto, professor, é que, infelizmente, nós, seres humanos, nós já queremos reagir, nós nem esperamos a pessoa transmitir a mensagem e nós já estamos processando a reação. Como que eu vou para o enfrentamento? De que forma eu vou enfrentar esta informação? E isso faz que muitas vezes, né, na maioria delas, nós realmente já existe uma liberação de adrenalina no nosso corpo, de cortisol no nosso corpo, e fazendo então com que a gente vá para o ataque. Nós já queremos ir para o ataque. E daí é a hora que as desavenças vão aparecer dentro dessa família, fato. A esposa vai falar com o marido já está ali se posicionando para o ataque. E vice-versa. A mãe com o filho, idem. Então, a gente começa já a ter ali todo um cenário de ataque e contra-ataque. Então, ninguém está realmente, efetivamente, querendo absorver a mensagem. Ouvir, né? Escutar realmente com que cada palavra tem, porque cada palavra vem com as suas emoções, com os seus sentimentos. Nós precisamos realmente estar atentas às entrelinhas, ler e entender o que não foi dito.
porque muitas vezes a Perfeito. mensagem está ali também subliminar, né? Está no que não foi dito, está na pausa, está na respiração, Perfeito. está na fisionomia, em toda a expressão facial e corporal dessa pessoa. Então, Perfeito. como nós vamos diminuir esses ruídos? Ouvindo. Precisamos ali ficar atentos, escuta ativa. Vamos aguardar o término da mensagem, absorver essa mensagem, respirar, porque muitas vezes no afã do momento nós queremos reagir. Como o senhor bem, como você bem colocou, há tempos para cada coisa. Não adianta tentar dialogar no momento em que o diálogo não vai acontecer. Então, nessa Claro. hora, é preciso sim ter a inteligência emocional o suficiente para recuar, né? E recuar não significa, mas eu estou então me colocando submissa ou submisso, eu estou perdendo nesta relação. Não, você está se colocando, inclusive, mostrando que você tem uma superioridade emocional Perfeito. naquele momento. Exato. Então, nós precisamos saber o ponto exato. Entonar a voz da forma exata. Existem várias maneiras de se dizer não. Existe o não agressivo, existe o não com carinho. Então, você precisa colocar a sua voz, a sua entonação vocal, o volume. Quanto mais alto, naturalmente, dá aquela nítida impressão de que o outro está gritando comigo. E muitas vezes nem é do jeito da pessoa, a pessoa fala alto, a pessoa gesticula, mas o autoconhecimento vai fazer, então, com que nós tenhamos esse conhecimento de quem somos, de como falamos, de que palavra costumamos utilizar, que gestual costumamos utilizar. Tudo isso vai fazer com que a harmonia do lar aconteça, né? E só para terminar, já dou a deixa aí para você. Existe, além desses ruídos naturais, entre marido e mulher, existe a questão também dos filhos, porque nós temos idades muito diferentes, né? E gerações muito distintas. Então, não é fácil. Eu vou pegar uma geração de 60 anos, 70 anos, é uma geração, né, conhecida, né, como os baby boomers lá atrás, e colocar ali uma geração X, colocar um millennium na conversa. Não, então, já existe naturalmente essa discrepância da comunicação entre as gerações. Então, se não houver o mínimo de discernimento, de empatia, de acolhimento, de carinho, de amor, de fazer com que esse marido, que essa esposa, com que esse filho se sinta pertencente ao meio, porque a gente ouve muito às vezes, eu não me sinto bem na minha casa. Eu não me sinto acolhido dentro da minha casa e por isso muitas vezes eu busco o bar, o marido vai para o bar com os amigos, aí a esposa só quer ficar com as amigas, o filho não quer voltar para casa porque ele não se sente acolhido e pertencente, por falta de uma comunicação empática e não violenta. Verdade. Ô, querida, veja, o Mozart já ficou lá para trás, mas ele torna a comentar alguma coisa e diz o seguinte: linguagens do amor cabem bem dentro de um relacionamento. As expressões, sentimentos, posturas também dizem muito sobre o que o outro quer dizer. É uma realidade. Além de não escutar, normalmente não observamos a postura. Não observamos. Você com certeza sabe, e já viveu isso, por vezes, durante uma aula, quando nós falamos um pouco de psicologia, há quem aproveite o momento, ou no particular conosco, quando na hora do café, na hora do
almoço, né? Vem nos fazer perguntas, vem nos dizer alguma coisa. E muitos falam do relacionamento que tem em casa. Claro, cabe a nós, como diz aqui o Mozart, orientar, como você acaba de fazer, com palavras doces, com uma forma mais fácil e, principalmente, é sempre a onda, ou é sempre o âmago daquilo. É ouvir, escutar, como você bem esclareceu. A diferença entre ouvir e escutar. Porque se eu estiver aqui no computador, por exemplo, na empresa, trabalhando, você adentra a minha sala e diz, eu quero falar consigo. Eu digo, fala que eu te escuto, eu não estou escutando nada. Eu estou no computador, é o que eu digo, para 5 minutos de fazer o que esteja fazendo e dá atenção àquela pessoa. Porque nós imaginamos, você falou bem também, que já sabemos o que a outra vem pedir. Eu já sei o que ela quer. Não sabemos. Em especial dentro de casa. Por vezes, a coisa chega ao ponto, que é o que você falou, de haver uma discussão, aí começa uma disputa. Quem é que discute mais, quem é que fala mais. E esse recuo, ele é emocionalmente inteligente. É aquele momentinho que você vê, não adianta, agora o bicho está pegando, as pessoas estão agressivas, o marido, a esposa, é melhor recuar, dar um tempo, esperar o momento certo e começar a falar. Tá certo? Vamos mandar aqui um abraço para Lucile Amaral, deve ser aí o pessoal, Rodolfo Silva. Aí a Sandra Pinho diz assim, sempre soube o que minha mãe diz, só com um olhar, tá? Expressões faciais eu costumo dizer que todos nós conhecemos, desde pequenininho, todo mundo teve isso, pelo menos na nossa educação, que eu quero dizer, no meu tempo. Quando minha mãe e meu pai estavam falando com pessoas estranhas em especial, e que nós nos aproximávamos para tentar descobrir ou falar alguma coisa, bastava o olhar dela, já sabia. Se eu não sair daqui, vou levar chinelada. Porque levar chinelada era normal. Até quem brinque dizendo assim, a minha primeira tatuagem foi minha mãe que fez. E foi uma sandália havaiana nas costas e ficou logo lá. Então, nós aprendemos isso desde pequenininho. E hoje não é difícil você estar interagindo com alguém e perceber no semblante da pessoa se você está ou não está agradando. E isso acontece também dentro de casa. E sabe de uma coisa? Por vezes, basta que a esposa ou o esposo olhem para que a gente diga, lá vem você de novo, já está com a cara amarrada, já está não sei o quê, porque nós percebemos isso. O detalhe é que não damos a chance, nem a nós mesmos, de tentar compreender. Você também falou nisso, que é a informação subliminar. São as entrelinhas daquilo que se quer dizer, ou daquilo que se escreve. Isso é muito importante. Aqui a Sandra já falou, e nós temos aqui o Yuri, que está dizendo, é conversando que se entende. Sim, mas por vezes a conversa não flui, porque não se deixa. A Lúcia Andrade está dizendo, o silêncio em momentos é sabedoria em momentos de crise. Bom, em determinados momentos, é isso que nós estamos falando, temos que recuar. Eu vou te contar rapidamente. No último sábado, encontrei com um amigo, fomos beber uma cachaçinha, eu gosto de beber uma cachaçinha, não é de ficar bêbado, é uma dose, e ele tomou todas. Bem, eu não pude fazer nada, ele estava lá chateado, desabafou, falou, etc. E fomos embora. Eu vim para casa e ele continuou por lá. Mentira, ele foi para casa. Só que no dia seguinte, foi domingo, ele me ligou para dizer assim, eu cheguei em casa. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu? A minha esposa brigou comigo de tal maneira que eu tomei um banho e saí de novo. Só cheguei agora de manhã. Tá vendo? Olha o que ela ganhou com isso. É por isso que eu digo, eu aprendi com a mãe do meu filho, a Connie Geisler, que ela não falava nada quando eu chegava, meio que eu fui proprietário de bares lá na Alemanha. Eu morei na Alemanha há muitos anos, eu tinha restaurantes. Tive 3, mas tinha um que eu ficava sempre, e às vezes você vivia lá com um cliente, outro e tal, você chegava em casa meio esquentado. Mas esquentado no sentido, não de estar agressivo, que eu nunca fui, estava de boa, só que ela não me falava nada. 3 ou 4 dias depois, ela me chamava para o café da manhã e dizia assim, você é um rapaz educado, bonito, jovem, isso tem muitos anos, tá? Tem uns 40 já. Não tem vergonha de chegar em casa desse jeito? Você não acha que os vizinhos... Mentira, que o alemão bebe todas e ninguém repara em nada, mas enfim. E ela me falava isso, eu ficava num estado que você não acredita. Então, falando, batendo esse papo na hora certa, nós somos muito mais, digamos assim, captamos muito mais a mensagem do que no momento em que eu estou embriagado. E lembro de uma vez, minha mãe me batia muito quando era criança. Toda vez que eu fazia uma peraltice, ela me castigava. Uma vez, tivemos um problema na igreja, onde eu estudava, lá nos primeiros anos de escola.
Minha mãe não fez nada. No café da tarde, ela disse para mim assim, meu filho, quando você faz essas coisas, eu fico com muita vergonha. Eu não quero que você seja, nunca mais esqueci, isso tem mais de 60 anos. Não quero que você seja a vergonha da família. Me doeu muito mais do que ter levado chineladas e tamancadas que era usada tamanco. Negócio de louco. Então é importante. Deixa eu dar um abraço aqui para a Kátia Bacelar, que está sempre aqui nos prestigiando, e ela diz, uma cachaçinha é ótimo. Eu não sei se é, eu não quero empolgar ninguém. Viu? Aí a Kátia está dizendo, a hora certa é um sucesso. Ela conhece isso, ela sabe do que nós estamos conversando, isso é muito importante. Querida, nós temos aqui alguns minutinhos mais, passou a hora que a gente não viu. Eu quero que você faça aí um fechamento. Quero já lhe antecipar que eu adorei, gostei demais, e se for possível, se você achar conveniente, que a gente volte a conversar, quiçá com outro tema da comunicação, já falando, quiçá até, da comunicação mais de palestrantes. E eu repito, a maioria dos meus alunos não querem palestrar, eles querem se comunicar no cotidiano, no dia a dia, tá certo? Então, diga alguma coisinha mais para a gente, você já pode, quando quiser, encerrar. Nós temos, na verdade, cerca de 5 minutos para completar 1 hora. Eu sei que a gente pode passar um pouquinho, mas deixa quieto 1 horinha mesmo, a gente encerra, vamos salvar essa live para quem está perguntando, o pessoal está perguntando se vai salvar. Obrigado mais uma vez, adorei, estou adorando, continua, bate o teu papo, diz aí. Ó. Sensacional o tema da live, diz a senhora Arusa, está vendo aí? Muito boa live, diz a Michelle. E quem, Kátia Vacilar, maravilhosos, parabéns, meu Deus. Fale, querida, fale. Maravilha. Bom, primeiramente, mulheres sábias, né? A ex-esposa e a mãe aí em saber o momento ideal para realmente posicionar-se. Muito bom. Já de antemão, já digo aqui que a live, a próxima, está aceita, com toda certeza. Também estou amando aqui a nossa conversa, agradeço todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que participaram, que mandaram aqui as suas perguntas. Muito obrigada mesmo aí, porque sem vocês não há sentido nenhum de nós ficarmos aqui falando, né? A gente realmente faz esse trabalho aqui para vocês, né? Vocês que são aqui a parte principal, aqui os protagonistas dessa história, e eu e o professor Antony somos aqui coadjuvantes, estamos apenas aqui conduzindo, mas as estrelas são vocês. Bom, para finalizar, né? Então, só para pegar também até o gancho lá de trás do Mozart, quando ele falou da linguagem, né, das 5 linguagens do amor, é muito importante no dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional, ficarmos atentos às pessoas que nos cercam, com as quais nós convivemos mais, com as quais nós trabalhamos, perceber que algumas pessoas, elas são muito mais auditivas, outras muito mais visuais, outras sinestésicas. Nós precisamos ficar atentos, porque coisas do dia a dia, coisas pequenas, muitas vezes nós falamos, nós aguardamos coisas grandiosas, né? Seja o marido apresentando algo muito grandioso para a esposa, o filho idem para a mãe e para o pai, a esposa, né, para o marido, e o amor, né, conjugal, o amor familiar, um bom relacionamento interpessoal no trabalho, ele se pauta ali nas pequenas coisas, no dia a dia, no amigo que termina um trabalho e olha para você e percebe que você está precisando de apoio e se coloca à sua disposição para ajudar. Num cafezinho que de repente alguém trouxe para você com um gesto de carinho, de ternura, e muitas vezes a gente não avalia aquilo como uma comunicação de amor, de carinho, de empatia. Então, nós precisamos estar atentos a coisas pequenas, aos pequenos detalhes, precisamos saber realmente muito mais escutar do que já queremos ir para um embate. Precisamos absorver aquelas informações, se forem boas, se forem maravilhosas, o diálogo naturalmente vai acontecer. Se foi uma conversa um pouco mais pesada, primeiro você absorve toda aquela informação,
respira, se retira, pensa, compreenda bem toda aquela, formule, né, tudo aquilo que realmente está se passando dentro de você. A raiva, o ódio não é um bom conselheiro, então você, na hora realmente do estresse, fatalmente você dirá algo que não gostaria de dizer, mas vai sair. E depois, palavras ao vento não voltam mais. Não tem como a gente engolir a palavrinha depois que ela saiu. Então, aqui, para encerrar, eu digo que comunicação, nós somos responsáveis por ela. Então, vamos tentar ao máximo sermos empáticos, usarmos palavras de luz para ajudarmos o outro com a nossa comunicação. Elevar o outro sempre fará de nós aí perfeitos comunicadores. Parabéns, querida. Excelente, gostei demais. Quero pedir a quem está aqui nos assistindo agora que faça uma fotografia nossa em print. Faça um coraçãozinho aí, se você puder, para mandar um beijo para todo mundo aí. Isso aí. Tá aí, todo mundo que está aqui conosco, tá? Que é para a gente depois postar em nosso... Vamos tentar de novo aí, que parece que não foi. Vamos lá. Aí, gente, faça a nossa foto agora, print. Beleza, acho que o tempo super legal. Agradeço a cada um daqueles que estão nos dando parabéns. Estão dizendo que gostaram muito. Vamos sim combinar para fazer uma outra live. Um tema mais puxadinho, vamos chamar assim. A Arusa está dizendo muito obrigado. Karina, aí vem o Ricardo Woney, ou Voney. Parabéns aos dois, Karina e Antônio Arroio. Cheguei de uma forma mais tardia, um pouquinho, esqueci do final da noite. Obrigado, tá tudo beleza. Parabéns aos dois. Querida, até a próxima. Muito obrigado. Agora só me diz uma coisa. O nome Bizarria é originário da onde? É da Itália? Pode ser de um país outro? Me diga aí. É italiano? Italiano. Pronto. O Arroio vem da Espanha. Meu papai era espanhol. Então, herdei esse nome dele, que tem muita gente aí. Um abração, querida. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado a todos aqui. Nós vamos encerrar aqui a nossa live agora. Um beijão.